meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu quero neste momento externar uma palavra de gratidão a Deus, elevar o nosso pensamento nele, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem sido fiel e tem guardado a minha e a sua vida. Quero agradecer também pela vida do nosso pastor deste campo, pastor Hebron Evandro Mussini, também presbítero Cristiano Medeiros, que é o coordenador de ensino do nosso campo. Agradecer a Deus por cada vida que está nos assistindo através dessa videoaula, aula essa da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Sara. Estamos estudando nesse trimestre a carta de Tiago, carta essa, epístola que, ao meu ver, ao meu modo, ela vai além, ela é um tratado que inclusive pode ser muito bem aplicado nos dias de hoje. A gente vê a sabedoria, a inspiração que o Espírito Santo teve com Tiago, que ele trata de um assunto que nos dias odiernos ele é tão visível aos nossos olhos, a falta de fé, a falta de amor, a falta de esperança. E esse tratado vem de encontro às nossas necessidades para que nós possamos ser afiados, que nós possamos aí verdadeiramente sermos servos de Jesus, né? Sermos discípulos de Jesus, ir após Ele, seguir os caminhos de Jesus. Essa é a convicção que cada um de nós temos de ter, e esse estudo, ele vem para sanar as nossas dúvidas, ou muitos de nós apenas para refletir um pouco, repassar, né? Porque é muito importante a leitura constante da Palavra de Deus, sabendo aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. A lição de número 6, ela tem como título: A verdadeira fé se manifesta em obras. Obras de amor, né? Nós temos que entender que é obras de amor e não obras de caridade tão somente. Aquela caridade que é para apenas chamar atenção, os holofotes para mim. Jesus Cristo, ele certa vez falou que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? É muito importante que a gente possa cuidar, ter cautela, ter ética cristã, principalmente, de quando nós formos auxiliar um irmão, um necessitado, um moribundo que seja, porque ele não precisa ser exposto. Isso pode trazer consequências a ele, a vida dele, né, a imagem dele. Então é muito importante que a gente faça no silêncio, com amor, com gratidão a Deus, sabendo que se podemos ajudar alguém, é porque Deus nos concedeu ferramentas, Deus nos concedeu meios de poder auxiliar alguém, estender a mão dele. O texto-chave encontra-se lá na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 17. E diz assim também: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A sabedoria diária diz que segunda-feira fazemos então a leitura de 1 Tessalonicenses 1 e 3, e vai dizer que fé e obras são inseparáveis, intrínsecas, né? Terça-feira, 2 Tessalonicenses 1 e 11, a oração precede a ação. Quarta-feira, Hebreus 11 e 17, as obras da fé abrangem a ação. Quinta-feira, Apocalipse 2 e 19, o Senhor conhece as nossas obras. E isso é muito importante nós meditarmos para saber se as nossas obras, o que tem nos motivado a fazer as obras do Senhor. Que tipo de obra estou fazendo? É uma obra de amor, por zelo ou por autopromoção pessoal? Para que eu venha subir, galgar, dizer, olha, que santarrão que ele é, que santinho, que bonzinho. É muito importante que nós meditamos nessa palavra. Sexta-feira, então, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, a esperança fortalecida pelas obras. E no sábado, Atos 7 e versículo 60, teremos então uma fé provada através das nossas obras, da minha e da sua obra. Então, como eu já tinha colocado aqui, vamos entrar na leitura bíblica, onde encontra-se uma porção da Epístola de Tiago. No capítulo 2, entre o versículo 14 e o versículo 26, temos apenas 12 versículos. Apenas 12 versículos de um tratado que é tão importante. Dentro desses 12 versículos conseguimos tirar uma grande lição e poder explanar e ver a profundidade que isso vem de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade, de tudo aquilo que nós necessitamos como cristão para agregar ao nosso caráter
e poder sim refletir a imagem de Jesus Cristo, daquilo que Ele veio nos mostrar na terra e sermos provados que verdadeiramente somos cristãos, porque estamos procedendo conforme Ele tem nos falado e nós temos ouvido e colocado em prática. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, então começa com o 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e que se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu e Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É uma afirmação dentro dessa porção da epístola de Tiago que nós vamos discorrer durante essa lição. Ela está dividida em 3 tópicos, né? Cada tópico tem aí seus 2 ou 3 subtópicos e vamos abordando, avançando a cada etapa aqui para que nós possamos fazer uma meditação com bastante ética na palavra do Senhor e que venha de encontro às nossas necessidades ou apenas relembrando aqueles irmãos, né, que já estão numa caminhada há muito mais tempo, mas que estão sempre com aquele desejo de crescer, de continuar buscando no Senhor, de estar meditando na palavra. E é sempre bom a gente estar revisando a palavra de Deus, para que não se aparte o nosso coração da vontade e o desejo de nosso Senhor. A introdução. Nessa parte do capítulo, o escritor continua tratando sobre o tema da fé, só que com um outro enfoque. Fé sem ação é fé vazia. Parece-nos que o autor mostra as incoerências na espiritualidade dos irmãos, mostrando que a fé e obras não são distintas no Evangelho, mas sim complementares. Bom, fé e obra tem algo que precisamos pensar e meditar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você tem algo a entregar. Do caso contrário, você pode dizer até que tem fé, mas se você não tiver fé genuína e verdadeira, você não pode aplicar ela na sua vida, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode fazer aquilo que não tem condições de fazer. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, vamos fazer essa leitura da Bíblia aqui, no capítulo 7 e versículo 21 de Mateus, Jesus Cristo ele nos chama a atenção para algo que nos choca até. Isso aqui ele é muito profundo. Jesus Cristo ele vai bem lá no cerne da nossa necessidade do nosso coração. A epígrafe aqui, nessa minha Bíblia, diz que quem entrará no reino dos céus. O versículo 21 diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que profundo como Jesus chama a nossa atenção. Falar, o próprio Jesus aqui está dizendo, pode repetir várias vezes, Senhor, Senhor, tenho fé, tenho fé. Então agora mostre a tua fé. Não adianta somente dizer Senhor, Senhor. E ele continua ainda um pouco mais adiante e a coisa fica mais severa. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus ele deixa bem claro que existe o desejo de Deus que a motivação de você também fazer obras tenha o paralelo, ela seja interligada, intrínseca com o amor, né? O amor altruísta. Você fazer as suas obras não porque você vai conseguir ganhar algo, né, a seu favor, que você vai doar alguma coisa para receber algo em troca. Temos muitas práticas hoje mundanas de classes, né, que infelizmente prevalecem aí na nossa sociedade, que fazem campanhas de doações, campanhas de ajudas, mas que lá no fim de tudo tem um propósito de se autopromover e também de ter algum benefício quanto a isso. A gente sabe de pessoas que promovem alguns eventos, mas para que o seu nome esteja em evidência e não o nome santo do Senhor. Isso o crente não pode admitir na sua vida, né? O nosso amor, as nossas obras, ela tem que ser uma obra altruísta, uma obra aquela que eu não tenho interesses naquele que eu esteja ajudando, mas que eu verdadeiramente o ame, que eu verdadeiramente o estenda a mão por caridade, por amor, não porque ele tem algo para me dar, mas porque eu entendo que eu não tenho nada a oferecer a Deus, mas Ele me amou. Ele me amou e mandou o seu Filho me resgatar do pecado, da imundícia, da podridão e da eternidade afastado dos caminhos do Senhor. Então fique com essa palavra e guarde no seu coração, que o próprio Jesus falou, que nem todo aquele que fala obedece. Então vamos entrar agora na nossa lição com relação à carta de Tiago. O primeiro tópico vai falar que a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem obras, ela está então no versículo 14 da carta de Tiago, onde acabamos de fazer a nossa leitura agora recentemente, e diz a fé sem obras. O primeiro versículo dessa sessão tem gerado ao longo da história da igreja alguns equívocos. Aparentemente, o argumento do escritor sobre a relação da fé e obras parece contradizer o ensino salvífico, o que, porém, não é verdade, pois enquanto Paulo apresenta a perspectiva da fé em Cristo Jesus como a única maneira de salvação para o ímpio, Efésios 2:8, Tiago defende que a veracidade da fé só pode ser contrastada em obras, na vida do salvo. Ou seja, Paulo contemplava a fé para ser salvo, enquanto que Tiago a considerava evidência de quem já é salvo. Assim, o ensino dos apóstolos não entra em conflito ou em contradição, como alguns querem entender. O que ocorre é a exposição da fé sob aspectos diferentes. Ou seja, Paulo diz que a salvação dele vem pela fé. Tiago diz que por obras. Obras ou fé? A gente vai lá no capítulo de Atos dos Apóstolos e a gente percebe a vida daquele centurião. Ele diz que certa vez Pedro é invocado através do Espírito Santo, através de uma visão, e para encurtar a história, você pode acompanhar lá em Atos, no capítulo 10, ele vai então à casa dele, que era um homem bom, era um homem honesto, era alguém que orava, era um homem religioso e um homem que doava, ele era um homem generoso, ajudava, auxiliava, porém ele ainda não tinha conhecido Jesus. Então, toda a obra dele tinha uma validade, ele tinha um coração puro, mas ele ainda não conhecia Jesus. Então, tanto a fé quanto a obra, elas são válidas para que a gente possa verdadeiramente, nas palavras de Tiago, demonstrar de que nós temos fé, de que Jesus Cristo nos salvou e que Ele é o Filho de Deus. 1.2 vai falar a fé inoperante, que está lá no versículos 15 ao versículo 17. Para exemplificar a relação da fé com as obras, o escritor apresenta aos leitores um cenário do dia a dia. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De acordo com esse texto que acabamos de ler aqui, aquele que não foi capaz de auxiliar o seu irmão demonstrou uma fé inoperante e sem proveito algum. Bom,
Meus irmãos, quando nós nos deparamos com uma situação, quando nós nos deparamos com alguém que diante de nós está passando por alguma necessidade, e isso não quer dizer apenas um mendigo, alguém de rua, alguém que vive a situação da rua, que vive nas ruas, né? Alguém passando fome, uma criança abandonada, um idoso, alguém doente. Não, muitas das pessoas estão ao nosso lado. Muitas das pessoas têm o nosso padrão de vida, mas algo de errado está acontecendo na vida delas, que por vezes acontece na minha, na sua, e convém a gente meditar, e essa pessoa sequer ela vai abrir a boca de que está passando alguma necessidade dentro de casa. Mas eu e você sabemos, nós somos pai de família, nós temos mensalmente a conta de água, de energia, nós temos as contas fixas de telefone, talvez internet, combustível, o alimento, roupa, as crianças crescendo, às vezes o calçado está apertando. E aí a gente se depara com, às vezes, alguma situação de que perdeu o emprego, de que está desempregado, está demorando um pouco de uma porta se abrir. Talvez Deus está moldando o coração da pessoa nesse período, mas existem necessidades delas. Existe alguma necessidade delas que tem que ser supridas. E convém a mim e a você estar atento, inclusive a irmãos dentro da igreja. Se eu sei que algum irmão que está próximo de mim e eu estou sabendo que ele está desempregado, por que eu não chegar lá quietinho e dizer: irmão, eu sei que você está desempregado, eu tenho algo que eu posso te auxiliar, não é vergonha nenhuma. Na verdade, estamos aqui para auxiliar um ao outro, para nos ajudar e sermos ajudados. E por que não a gente nos atentar? Será que é necessário a gente esperar alguém cair, passar por uma situação de humilhação? Não é o momento da igreja ser igreja, estender a mão e dizer: estamos juntos, estou não só orando contigo, mas também estou te auxiliando para que você possa confiar em Deus, orar e saber que já já uma porta vai se abrir para a tua vida e tudo vai voltar ao normal. Não é dar só peixe, é ensinar também a pescar. Tem muitas vezes a gente conhece pessoas que a gente vai dar alimento, e ela acaba aqui se acomodando. Ela acaba que, não, para que eu vou trabalhar, para que eu vou ir à frente? Não, eu fico aqui esperando, eles vão vir trazer. Não, a gente tem que auxiliá-los, mas mostrar que Deus também manda e nos oferece através de leitura bíblica, dizendo que convém ao homem observar o trabalho das formigas, de que aquele também que não trabalha, que não deve se aproveitar do trabalho daquele que está trabalhando. É muito importante auxiliarmos, mas não fazer com que ele se torne um vadio, um desonesto, uma pessoa que não queira mais trabalhar. Deus não tem parte com esses. Então, convém muito a gente nos atentar para isso. Agora, também a leitura aqui nos faz refletir. Chega uma pessoa necessitada e diz: olha, irmão Jorge, eu estou com fome, estou desempregado, estou com frio, estou precisando de um copo d'água. E aí eu digo: não, irmão, vamos fazer uma oração aqui, vamos orar forte aqui, fazer uma oração bem forte, e Deus vai suprir toda a tua necessidade. Não. Eu e você somos o canal de bênção. Eu e você somos a ferramenta que Deus está usando naquele momento. É um privilégio que Deus está te concedendo a ti e a mim, de podermos estender a mão a um necessitado. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha e da sua vida. Nós queremos ser reflexo de Jesus Cristo. Nós queremos que a luz de Jesus reflita em nossos rostos. Então vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Amar uns aos outros. No Evangelho de Mateus, também no capítulo 25, Jesus ele faz uma explanação muito interessante que eu gostaria de ler com os irmãos e compartilhar. Você pode até anotar aí se não está com a sua lição, mas talvez a Bíblia está ali. Pode anotar, conferir com a gente, medite nessa palavra que está lá em Mateus no capítulo 25 e o versículo 36. Jesus Cristo tem uma conversa aqui, ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha só a chegada nos céus. Que coisa linda. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome
e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede, te demos de beber? E quando então te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só que profundo, isso aqui são as palavras de Jesus. Mateus no capítulo 25, versículo 36, a partir daí, Jesus ele conta essa metáfora, essa parábola, né? E nos dá a entender de que quando eu dou um copo d'água a qualquer sedento, não é a ele, é a Jesus. Quando eu dou um pedaço de pão, não é aquela pessoa, mas é a Jesus. Quando eu auxilio em qualquer de suas necessidades, eu estou auxiliando o meu Senhor, porque é isso que Ele espera de mim. Quando Ele me chamou do mundo do pecado para servir e dizer: tome a sua cruz e venha após mim, foi para segui-lo, foi para levar o seu nome adiante, não só com palavras, mas também com ações. É muito importante que o crente ele tenha essa convicção que o amor, a bondade, ela faz parte do caráter do crente, ela faz parte da força que movimenta a nossa fé. Amém? Até aqui, meus irmãos? O tópico 1 encerra-se aqui, e aplicando o texto, eu queria ler aqui com os irmãos, dizendo que a sua fé é visualizada através das suas obras. Que ações diárias você pode praticar para evidenciar essa sua fé? Reflita, pense e vamos continuando então agora para o segundo subtópico. O segundo tópico então, o contraste da fé e as obras. Fé e obras em desarmonia. Tu tens fé e eu tenho obras. Neste texto, o escritor explica o pensamento da época, que é a fé e as obras são expressões optativas da religião cristã e manifestações genuínas da verdadeira espiritualidade, onde a mesma pessoa não possui necessariamente ambas as coisas. Ou seja, um pode ter fé e outro obras. Porém, de forma direta, o autor rechaça este argumento com a seguinte declaração: mostre-me a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Isso está aqui na nossa leitura bíblica que nós fizemos de Tiago. Então nós precisamos meditar que fé sem obras ela não opera nada. Se eu apenas falar, eu não faço nada. Agora, se eu pôr em ação, se eu pôr a minha fé em ação, com certeza eu vou demonstrar de que em mim está sendo gerado fruto. Se eu apenas falar, amar com palavras, fica fácil. O problema é eu abraçar, ir lá dar um abraço. Aí sim, eu vou demonstrar que verdadeiramente eu estou perdoando, que eu estou amando. Conta uma historinha aí de um certo equilibrista que ele, certa vez, foi atravessar um penhasco enorme sobre um cabo de aço apenas, se equilibrando. E ele queria quebrar o seu recorde. Então, naquele dia, tinha algumas pessoas lá, a própria mídia em si, autoridades para registrar o fato. E muitos curiosos ali, atraídos para ver esse homem atravessar esse grande penhasco apenas se equilibrando sobre um cabo. E esse homem ele conseguiu, ele foi com a sua técnica, devagarzinho, atravessou, voltou. E quando ele volta, a população, os curiosos ali aplaudiram ele, né? E então ele diz, olha para uma mulher e diz: a senhora acredita que eu posso voltar a atravessar esse cabo com um carrinho de mão, levando um carrinho de mão? E a senhora diz: não, eu acredito. Acredita mesmo? Não, acredito. Aí ele diz: a senhora acredita que eu posso, dentro desse carrinho de mão, colocar uma pessoa e atravessar aí e voltar por esse cabo, me equilibrando sem cair? Ela disse: acredito, porque eu vi, você conseguiu fazer. E ele disse: a senhora poderia ser minha voluntária para atravessar este cabo comigo? Ela disse: não, de jeito nenhum. Isso faz a gente refletir, né? Apenas para descontrair, refletir um pouco também, de que não adianta eu ter fé, dizer que acredito e não opere. Essa pessoa, ela demonstrou claramente que ela não acreditava nele.
que ela não tinha confiança nele. Apenas a palavra dela dizendo que acreditava. Assim somos muitos de nós. A gente diz que tem fé, que tem fé, que tem fé, mas se nós não pormos a nossa fé em prática, nós não vamos reconhecer nós mesmos que nós temos essa fé. Jamais nós vamos descobrir se essa fé é uma fé genuína ou apenas uma fé cotidiana. Que diz, você tem fé? Tem. Mas fé em quê? Fé no quê que você tem? A sua fé, a fé do cristão, é a fé que opera, é a fé que traz obras, que evidencia de que ele verdadeiramente ele opera através de uma fé. O 2.2 diz que todos creem no versículo 19. O versículo 19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A crença no monoteísmo era artigo fundamental do credo dos judeus. E o escritor vai assegurar que isto é bom. Entretanto, se tal crença estiver desprovida de obras, não ultrapassa a fé dos demônios. Crer e tremer não é crivo para uma experiência salvífica, mas sim as obras que são validadas através da vida diária. Jesus enfatiza esta verdade ao declarar que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, no capítulo 7, no versículo 17 ao capítulo 20. Então, que fé é essa que eu e você temos? Convém nós refletirmos. Porque Jesus ele fala que inclusive os demônios têm fé. E isso talvez choque a nossa vida quando a gente para pensar que crente até os demônios são. Eles creem em Jesus e eles tremem em Jesus. Mas que obras eles estão nos apresentando ao mundo? Obras que magnificam a grandeza de Deus? Ou obras para deturpar a beleza e a grandeza de Deus? Convém também a gente lembrar, na questão de fé e obras, a Bíblia nos fala que aquele que pode fazer o bem e não o faz, já está pecando. Então convém nós pensar muito e meditar nessas palavras, das quais a gente está estudando, porque é dia. E diz o Senhor Jesus que enquanto for dia, nós devemos fazer a nossa obra, porque chegará a hora de que não poderemos mais fazer, porque chegará a escuridão. É uma metáfora que ele usa, nos dizendo que há tempo para mim e para você de fazermos e realizarmos obras. Não espere que chegue a tua velhice e que você não consiga mais ir adiante. Não espere que algo venha a fechar, alguma catástrofe acontecer para que você não possa mais atuar em favor daquele seu semelhante, para que você possa pôr em prática a sua fé, a fé através das suas obras. Não adianta depois de você estar no leito de cama e você adoecido, talvez acometido por uma doença, ficar pensando, mas se eu pudesse, se eu tivesse condições, a saúde lá estaria. E Deus vai dizer, você teve uma vida toda. E o tempo que você teve saúde e condições, você não quis. Agora você está refletindo e meditando porque você está aí, limitado. Mas lembre-se que você teve toda a oportunidade do mundo e você não quis operar. Não adianta a gente culpar a Deus. Não adianta a gente querer dizer que foi assim que o Senhor quis. Não. A opção, você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser da sua vida. Você proceda bem ou proceda mal, mas um dia o seu procedimento vai estar diante de Deus para ser julgado, as suas ações, as suas obras. E as suas obras que vocês têm apresentado a Deus, quais são? Fogo, vai ser provado. Vai ser provado lá no fogo. Se for palha, não vai passar. Você sabe que palha não resiste ao calor. Se for madeira também, madeira por mais nobre que seja. E às vezes a gente fica olhando, é tão bonito o trabalho que determinada pessoa está fazendo. Ainda que seja uma madeira nobre, às vezes o trabalho é nobre, mas a motivação não vai passar no crivo de Deus. Agora vai passar no crivo de Deus ouro. Ouro purificado, que ele vai passar pelo fogo e ele vai ser purificado, tirado toda a imundícia e toda a sujeira, ele vai ser fogo, vai ser ouro puro. Então as tuas obras vão ser um dia ser passado pelo fogo. E aí sim vai ser visto
que tipo de obra você está oferecendo na obra do Senhor. Convém muito nos atentarmos para isso. Aplicando o texto, continua aqui dizendo que diante do exposto, aprendemos que entre fé e obras não há desarmonia, pois uma testifica com a outra. Esta verdade se faz presente na sua vida? É uma pergunta que fica para nós mesmos. Será que fé e obras andam comigo constantemente, assim como minhas duas pernas? Eu tenho plena certeza de que para eu caminhar perfeitamente, eu tenho duas pernas, uma que vai e outra que vem. Assim são as obras. Obras e fé, obras e fé, obras e fé, obras e fé. Uma complementa a outra. Amém, meus irmãos, até aqui? Indo então agora já para o tópico 3. Estamos quase no fim da nossa lição. Espero que para você tenha sido bênção até aqui essa lição. Se você puder e estiver nos assistindo, no próximo domingo, venha à Escola Bíblica Dominical presencial, se você estiver com as suas condições, a saúde em dia, se você não estiver fazendo parte do grupo de risco, venha até a Escola Bíblica para conosco, estudarmos um pouco mais, ter comunhão, temos aquele momento de adoração, de louvor a Deus, e vai ser uma bênção. É um convite que eu deixo a você, que talvez esteja nos assistindo, mas que tem condições de vir, então venha. Venha e fique conosco, venha louvar a Deus, venha agradecer a Deus nas primeiras horas, no primeiro de tudo, no primeiro do domingo, o primeiro dia da semana, nas primeiras horas, você está entregando o seu tempo ao Senhor. Que maravilha, que bênção que é. Tenho plena certeza que aqueles que buscam nas primeiras horas da semana estão entregando as primícias do seu tempo a Deus. Ele vai agregar um tempo no decorrer da sua semana, tenha certeza, porque tempo hoje em dia, no meio da nossa sociedade, diz a sociedade que é dinheiro. Tempo é dinheiro, não podemos perder tempo. Mas Deus é o Senhor do tempo. E Ele acrescenta tempo na minha e na sua vida. Ele acrescenta bênçãos, Ele acrescenta riquezas. Ele acrescenta muito mais ainda riquezas espirituais, que são aquelas que nós vamos levar para a eternidade, meus irmãos. E isto sim é bênção. Não essa riqueza que é temporária. Isso aqui é apenas conforto que o Senhor nos proporciona por um breve período até a sua volta. Então vamos entrar agora no terceiro tópico. A verdadeira fé é comprovada pelas obras. 3.1. A fé de Abraão, no versículo 21 e 22. O exemplo escriturístico apresentado é do patriarca Abraão, quando foi instruído a sacrificar seu único filho. Lá em Gênesis 22, é bom que você faça essa leitura. Ao fazer uso deste acontecimento, o escritor expõe a fé verdadeira que é comprovada pela obediência, indo além do intelecto e das emoções. Para Tiago, a ação de Abraão mediante o teste divino é a prova definitiva que fé e obras andam juntos. 19, como já foi falado, os demônios também creem. O próprio Jesus Cristo, Ele nos deu prova do seu amor. Se eu e você estamos aqui, é prova do amor de Deus, porque Deus, Ele fala e Ele opera grandes milagres na minha e na sua vida. Quantos milagres Deus já operou na sua vida? Ele não só prometeu, Ele cumpriu. Ele mesmo diz que Ele é o Deus que Ele vela, Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Não só na eternidade, mas também em vida de pessoas que são apenas grãozinho de poeira, que estamos tão distante de Deus, num espaço físico, mas ao mesmo tempo tão próximo dele, junto com o Espírito Santo. E a gente vê que Ele opera milagres na minha e na sua vida. Ele não só fala, mas Ele também opera. O próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra, eu acho tão incrível isso aqui, Ele poderia simplesmente chegar e dizer, olha, eu, para mostrar que sou filho de Deus para vocês, eu, para mostrar que eu amo vocês, eu sou capaz até de ir para a cruz. Até de ir para a cruz eu sou capaz de dizer, não, Ele nem falou isso. Ele disse, eu vou para a cruz. Ele falou isso, Ele tinha convicção da vinda dele, daquilo que ia acontecer. E Ele foi lá e demonstrou o tamanho do amor que Ele tem por nós, o tamanho do amor que Ele tem pelo pecador, para salvá-lo, tirá-lo dessa situação que ele está, que ele entregou a sua vida. Foi a maior atitude, a maior prova de amor de Deus para com o homem, entregando seu filho unigênito. E aqui a gente sabe que Abraão, o pai da fé, tido como amigo de Deus, ele faz uma alusão ao que Deus fez pelo mundo todo, entregando seu filho Jesus Cristo.
Abraão estava entregando seu filho Isaque, seu único filho, tipificando ali Jesus Cristo sobre o madeiro. Mas Deus não. Deus, ele realmente entregou a Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz por mim e por você. Foi a maior prova de amor. Olha o tamanho da obra de Deus. Ele poderia dizer, olha, eu posso até ir para a cruz, mas se necessário for, eu vou. Não, ele pagou um alto preço, ele foi ao limite, ele foi ao extremo, aquilo que ninguém pode. Ele foi lá e fez. Por mim e por você. Olha o tamanho da prova do amor de Jesus. Será que a minha prova, eu não tenho nada para provar o meu amor por Ele? A minha fé por Ele, será que não tem nada que eu possa fazer? Será que você não tem nada que possa fazer para verdadeiramente dizer, Senhor, eu quero provar que eu te amo, eu tenho fé. Irmão, eu não tenho essa fé aí de provar. Não tem problema. Sabe o que você tem que fazer? Clame ao Senhor. O primeiro passo do pecador de reconhecer, de se livrar do seu pecado, é reconhecer o seu pecado, a sua fraqueza. Então clame ao Senhor. Diga, Senhor, eu queria ter essa fé da qual eu estou ouvindo falar neste momento, uma fé que eu possa fazer obras para provar que eu tenho essa fé, mas eu não consigo. Eu não consigo me dispor daquilo que eu tenho para entregar ao próximo. Eu não consigo ir adiante daquilo que eu tenho sido. Acrescenta, Pai, essa fé em mim. Tenho plena certeza que se a sua oração for verdadeira, o Espírito Santo irá entrar com providência na tua vida. Tudo aquilo, Jesus Cristo disse que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em nome dEle e que estivesse em concordância com a vontade divina, Ele iria acrescentar em nossas vidas. E Deus é o maior, aquele que mais interesse tem para que eu e você resolva os problemas do nosso pecado, para que nós possamos ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, tão grande que nunca mais possamos nos afastar. Ele nos ama, ama a mim e ama a ti. E Ele espera tão somente que você reconheça que você não consegue. E aquilo que você não consegue fazer, Ele faz por ti. Tenha certeza e convicção que Ele pode acrescentar na tua fé. O 3.2, então, vai falar da fé de Raabe. Uma mulher que não estava na genealogia de Jesus, nem na religião da época dos hebreus, mas foi uma mulher que ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Deus poderoso, o Deus de Israel. E quando os espias entram na terra, através da fé, ela diz, olha, eu sei que esse teu Deus, aonde ele chega, não tem exército que consiga suportar a presença dele. Ele vem e acaba com tudo. Eu tenho fé nesse teu Deus. De forma intencional, o autor realiza um contraste entre personagens, ao fazer uso da figura de Abraão, o pai da fé, e Raabe, a prostituta de Jericó. Esta mulher se torna exemplo de fé. Lá em Hebreus 11:31, ela entra para a analogia da Bíblia, para que ela entrou como testemunho de fé, uma pessoa que colocou a sua fé em prática. Ao acolher os espias de Israel e ajudá-los a fugir, quando a cidade estava vigiada, a ação de Raabe serve para evidenciar a justificação através da obra. E a coisa mais incrível na vida de Raabe, na obra, na fé que ela teve, foi que ela conseguiu não só salvar sua vida, mas de toda a sua família. Olha só que interessante. Talvez você é o único sozinho que na sua família professa uma fé cristã e você diz, mas eu não consigo. Mas a tua fé sendo posta em prática, pregando a palavra de Jesus, mas também com ações e demonstrando aos seus familiares, aos seus amigos, a pessoa generosa que hoje você se tornou, aquele que uma vez era uma pessoa ranzinza, agora já não é mais, aquele que demonstra amor, aquele que estende a mão, assim com o seu sacrifício, meu irmão, você pode ganhar e salvar a sua família, pondo a sua fé em prática. Talvez o seu marido, irmã, eu não sei, talvez a sua esposa, talvez um filho, talvez o teu pai. Você se tornando verdadeiramente um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus, pondo a sua fé em prática, uma ação, uma oração, você pondo em ação aquilo que você orou e pediu a Deus. Você pode salvar a sua família, assim como aconteceu na vida de Raabe.
O 3.3 vai falar da inseparabilidade da fé e obras. No verso 26, o escritor expõe a seguinte analogia: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pois para ele, a fé e obras formam uma unidade inseparável que pode ser comparada ao corpo e à alma do ser humano. Esses dois foram feitos para andar juntos e construir um ser vivo. Ninguém será movido sem ter primeiro fé, e tampouco a fé de ninguém é verdadeira se não move a ação. Aplicando o texto, Abraão e Raabe deram-nos exemplos de uma fé viva e obediente. Sua biografia pode ser inserida ao lado de histórias assim como deles mesmos. Talvez nós esperamos a volta de Jesus Cristo há pouco, mas você olha talvez para o nosso passado. Alguns dos nossos pais contemporâneos, há 300, há 400 anos que viveram aqui na Terra junto de nós, então talvez eles deixaram um legado dizendo, nossa, ele tinha fé, ele mudou, ele fez a diferença na geração dele, ele pôs a fé em prática. A conclusão do texto vai dizer que na exposição dos textos citados, Tiago refuta a possibilidade da separação entre fé e obras, segundo ele. Ambas estão intrinsecas, tal qual o corpo do Espírito. Deste modo, a fé agradável a Deus é aquela que pode ser testificada por atos de obediência ao Senhor e à sua palavra. A reflexão da semana: apesar das diversas polêmicas em volta do tema fé e obras, precisamos rememorar a ideal de correlação entre ambos atributos. Eu queria apenas concluir esse nosso estudo trazendo à tona um pensamento. A gente tem no nosso corpo um órgão chamado coração. O coração ele tem um movimento de contração e relaxamento chamado pela ciência de sístole e diástole. Você vê que o coração ele não pode irrigar mandando sangue para todos o nosso corpo, para cada ponta da veia, da pele. Ele não tem como irrigar e levar os nutrientes de que o nosso corpo físico necessita se ele não ficar fazendo esse movimento. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Lembro você. Fé e obras. 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 Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Sinta o seu coração pulsar através da sua fé e da sua obra. Espero que essa lição tenha sido bênção para você. Espero que o Senhor Jesus venha operar através dessa lição, através desse instrumento, deste canal que o Senhor nos proporciona para podermos chegar até a sua casa. E quero agradecer a Deus por este momento, assim como você onde está orando, Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo Senhor ter guardado a nossa vida até aqui. Obrigado, Espírito Santo, por ter acrescentado a fé em nossa vida. Fé, Senhor Deus, para ouvir e não só ouvir, mas também para operar no santo nome de Jesus Cristo. Guarde a cada vida, Senhor Deus, e que essas palavras, esses estudos aqui expostos, explanados, Senhor Deus, encontre guarida em corações, Senhor Deus, corações sedentos pela Tua palavra, pela Tua presença. Fique conosco e que venha o Teu nome a ser glorificado no nosso nome. Amém e amém. Fique com Deus e até a próxima.